prepare seu coração. A partir de agora, programa Bíblia Sem Arrodeio. E falou o leproso: se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão e disse: quero ser limpo. E ele foi curado. A palavra de Deus de forma simples e objetiva. Como Jesus é, sem arrodeio. Como a Bíblia é, sem arrodeio. Comunicação, irmão Gilvan Silva. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror. Meu irmão, minha irmã, graça e paz, que estas bênçãos sejam com a sua casa. Amém? Este é o programa Bíblia Sem Arrodeio, o nosso espaço de 10 minutos para comentar as Escrituras de forma enxuta, transparente e sem arrodeio. Eu sou o irmão Gilvan Silva, seu parceiro nas orações, certo? Amém? O propósito do programa Bíblia Sem Arrodeio é que leiamos a Bíblia todos os dias. Por que as pessoas não leem a Bíblia? Segundo Eugene Peterson, pastor presbiteriano e teólogo, tradutor da versão bíblica A Mensagem, é porque as pessoas não entendem o texto. Isso mesmo, não entendem o texto. Eugene Peterson, ele dedicou mais de 40 anos incentivando a leitura bíblica. Ao longo desse tempo, ele catalogou as inúmeras justificativas, não tenho tempo e muitas outras, né? Ele concluiu que, devido ao texto ser um tanto erudito, as pessoas não conseguem nem saber o sentido de muitas palavras. Eu não digo todas as pessoas, mas muitas pessoas. Por isso, ele, conhecedor das línguas originais, traduziu a mensagem, que, segundo o próprio, é uma linguagem da rua. Amém? Hoje comentarei Gênesis capítulo 30. A gente vai ver a arenga fria das irmãs Raquel e Leia para terem filhos, a inclusão das servas de ambas no rol das concubinas de Jacó, por incentivo das esposas, o episódio das mandrágoras, a obstrução de Labão de Jacó retornar a Canaã, a engenhosidade desesperada de Jacó para não ser trapaceado mais uma vez pelo ardiloso Labão. E Deus foi com Jacó, viu, meu irmão? Ele considerou o desespero até inocente do seu servo e lhe abençoou. Gênesis 30, do 1 ao 8. Primeiro vamos ver os 2 filhos de Bila, que é serva de Raquel. Raquel vivia uma angústia cortante devido a sua irmã ter filhos e ela não, ao ponto dela procurar Jacó e disparar desesperada: me dê filhos ou morrerei. Sentindo-se pressionado porque isso fugia do seu controle, Jacó lhe respondeu até irritado. Como todo bom judeu, ele fez uma pergunta, né? Eu estou no lugar de Deus que lhe impediu de ter filhos? Mas Raquel, ela foi imediata: se deite com Bila, minha serva, e terei filhos por meio dela. A sugestão de Raquel ocorria naturalmente ali naquela cultura. Algumas vezes, o próprio dono da escrava a tomava por concubina e não causava ciúme nas mulheres e nem mal-estar. Bila engravidou e nasceu Dan, que significa juiz, nome escolhido por Raquel. Segundo ela, Deus havia lhe feito justiça ao ouvir seus gemidos. Veio o segundo filho de Bila, Naftali, a minha luta, porque Raquel dizia: tive grande luta com minha irmã e venci. Veja só, as irmãs não teriam nenhum contratempo se ambas fossem fecundas e Jacó não demonstrasse sua predileção por Raquel. Um lar em aconchego, meu irmão, é bênção, viu? E batalhas nele só resultam em perdedores. Reflitamos nisso. Gênesis 30, do 9 ao 13. Nesse meio tempo, Leia não engravidou mais. Pelo que a gente vai ver mais na frente, segundo o episódio das mandrágoras, Jacó havia lhe desprezado porque Raquel lhe proibira. Leia então entregou Zilpa, sua serva, para Jacó se deitar.
Dessa relação nasceu Gade, que significa boa fortuna. Léa considerava esta conquista uma grande fortuna. De Zilpa ainda nasceu Azer, felicidade. Segundo Léa, a chamariam bem-aventurada. Gênesis 30, do 14 ao 24. Tem peleja, meu irmão, que continua acesa, porque a gente não flexibiliza, não abre. E muitas vezes a gente nem se dá conta porque atribui a culpa ao outro. Era o caso de Raquel e Léa. Certo dia, Rubem, já ficando um rapazinho, ele achou umas mandrágoras e deu a Léa, sua mãe. Raquel desejou e pediu, mas Léa foi direto. Acha pouco ter tomado o meu marido? Quer tomar as mandrágoras também? Acabaram negociando uma noite de prazer com Jacó pelas mandrágoras. A briga estava feia, não é? Raquel, ela tinha um certo controle sobre Jacó, então ela o liberou para uma noite com Léa. Os bagos da mandrágora, segundo a crença, eram afrodisíacos. Léa foi implacável, meu irmão, com o coitado do Jacó. Quando ele vinha, ela falou: te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E dessa relação veio Issacar, salário, tira um fino aí. Depois ainda veio o sexto filho de Léa, Zebulon, que significa morada, acreditando ela que Jacó moraria consigo. Mas veja, né? Léa ainda teve uma menina, Diná, que significa julgada. Parece até mais uma sentença, não é? Pelo que a moça enfrentaria lá no futuro. Raquel se sentia incompleta, apesar dos filhos da serva. E ela clamava a Deus por um filho biológico. O texto diz: e lembrou-se Deus de Raquel e abriu a sua madre. Raquel concebeu e nasceu José. O Senhor acrescenta. Moisés ocuparia 14 capítulos de Gênesis narrando sua história. Eu digo capítulo, mas claro, já se referindo à estrutura da Bíblia hoje. Raquel se sentia aliviada, meu irmão, da vergonha, e colocou este nome como um pedido, sabe, para Deus lhe acrescentar outro filho. Por isso o Senhor acrescenta. Gênesis capítulo 30, do 25 ao 43. Depois do nascimento de José e a dívida com Labão já liquidada, Jacó desejou voltar para a terra dos seus pais. E ele comunicou ao sogro e patrão. Labão, meu irmão, vitimista ao extremo, falou que, se merecia consideração, ficasse. Também falou que o Senhor havia lhe revelado que Jacó tinha sangue bom para os negócios. Ainda deu o direito de estipular o salário para poder ficar. Lábia e artimanha, só quem tinha era Labão, não é? Jacó, ele manifestou o desejo de produzir para si, para sua família, mas ele foi vencido pelos argumentos de Labão. Jacó escolheu a menor parcela da produção como salário: as ovelhas salpicadas e pintadas, os cordeiros pretos e as cabras pintadas e salpicadas. Mas Labão era Labão. Ele concordou, mas foi às escondidas e separou dos rebanhos os animais com as cores que seriam de José. Entregou para seus filhos, que levaram para longe. Jacó ficaria sem salário, meu irmão. Mas Jacó tinha um Deus que lê corações e interpretou a sua mudança interior. Jacó teve uma ideia. Veja só, ele pegou galhos, descascou uns filetes dos galhos, fazendo com que parecessem listras, e colocou junto ao bebedouro dos animais. Coisa de doido, não é? Crente às vezes tem essas coisas de doido. Quando os rebanhos estavam no cio, Jacó também colocava eles para acasalar diante destes galhos. Mas Jacó só colocava diante dos galhos os animais mais robustos. Veja só, não deu outra, meu irmão. Deus fez com que os animais de uma cor apenas, ao cruzarem com animais de uma cor apenas, produzissem animais listrados e malhados. Isso, o salário de Jacó foi ficando pomposo, sabe? E Jacó foi ficando rico. É como um casal loiro de olhos azuis gerassem filhos negros e vice-versa, entendeu? Um alerta. E isto foi um caso específico, único de um tratamento de Deus.
Não seja ingênuo, meu irmão, minha irmã. Essa manobra nunca mais funcionou com ninguém. Cuidado com os espertalhões. Não permita que ninguém subestime a sua inteligência. Oremos. Meu Santo Senhor, te louvo pela tua grandeza e proteção. Continua nos ajudando contra os labões dessa vida. Em nome de Jesus. Amém. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror.